Olá, gente! Estamos com mais um podcast Pet Vida e hoje vamos conversar com uma mulher que é referência na causa animal aqui em Alagoas e que o seu projeto é conhecido até internacionalmente. Hoje, o Anjinho Quatro Patinhas, que tem 15 anos de existência, tem mais de 2.800 animais, sendo a maior parte cães, tem cerca de 800 gatos, assim ela me informou, e ela vai falar um pouquinho sobre essas ações, como tudo começou, como está sendo encaminhadas novas ações para esse projeto maravilhoso que hoje está situado em Paulo Jacinto, Alagoas. Lérida Lobo, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado esse convite para conversar com o nosso programa. Conta um pouquinho, né? Você que é fundadora, presidente do projeto Anjinho Quatro Patinhas, que hoje tem mais de 200 mil seguidores e é conhecido internacionalmente, conta das ações para manter esse projeto, para salvar tantas vidas. Primeiro aqui quero agradecer o convite e falar sobre uma oportunidade, qualquer que seja, de falar sobre causa animal no estado de Alagoas. É um privilégio, porque realmente proteção animal não tem espaço, a gente não tem. Eu desconheço qualquer projeto que tenha ajuda do poder público, né? O Anjinho de Quatro Patinhas, ele nasceu no meu coração, num projeto que eu achava que ia ser muito pequeno. Nunca tive sonhos de ter abrigo, nunca tive sonhos de ser mãe de 2.900 animais, sei lá. Meu sonho era cuidar dos meus animais que eu tinha na minha casa, né? E ajudar os animais da comunidade conforme o meu salário dava. Dentro das suas possibilidades. Isso, exatamente. Nunca tive sonho de ser uma cuidadora de tantos. Só que os projetos de Deus, ele vai muito além do que a gente imagina para a nossa vida. E aí as pessoas começaram a descobrir que eu gostava de animais e que o que eu colocava de madrugada comida para animais na rua e de que eu pagava algumas castrações quando eu recebia, né, com meu pouco salário, e que eu ia às vezes chorar lá no NEAFRA por uma castração de graça por um animal de rua. E aí começaram a depositar na minha porta caixas de filhotes de cachorro, filhotes de gato. Ela resolve, vou jogar para ela a responsabilidade. Desse jeito. Sempre é assim, as pessoas acham que você tem a obrigação de resolver o problema dele. A gente, como protetor, se torna, na nossa vida, a obrigação de resgatar todos e de assumir as responsabilidades que as pessoas acabam não tendo, né? E eu fico questionando, meu grande questionamento a Deus, Deise, é perguntar ao Senhor hoje, por que é que a gente se sente tão culpada dos erros das pessoas? Porque quando você não pega, você não consegue dormir. Quer dizer, o erro não é seu. O erro é da pessoa que não castrou, colocou na sua porta. Você não tem nada a ver com aquele problema ali. E você não consegue passar adiante. Você abarca aquele problema que não é seu, porque senão você não dorme. Você não consegue sobreviver com aquela culpa. E eu fico com o Senhor, por que a gente se dói tanto por um problema que não é nosso? E eu acho que Deus, ele coloca uma missão no coração de cada um, assim, e nos dá força, porque quando eu tive que vender a minha casa em Maceió, porque a minha casa já não comportava o número de animais, já estava incomodando os vizinhos, incomoda mesmo, a gente sabe que incomoda. E aí, qual foi o meu projeto de vida? Vou arrumar um cantinho no interior, onde ninguém saiba que eu existo, e vou cuidar dos meus animais que eu tenho, que já eram muitos. Eram, na época, 6 cachorros, mas já tinha 111 gatos na minha casa. Gente, você, nesse início, já alcançou essa quantidade de animais, né, em sua residência? Na época, eu tinha a ajuda da doutora Cleidiane. Ela castrava meus animais, castrava muitos de graça para mim. Maravilhosa. Meus animais eram castrados, eram vacinados. Eles não procriavam, mas chegavam na minha porta todos os dias, caixas de bicho. Porque as pessoas achavam assim, cabe mais um, então vamos deixar na porta dela, porque ela não vai negar. E muitas vezes eu não tinha nem o que comer, né? Eu não tinha nem ração mais para eles, porque o salário já não comportava mais. As minhas filhas, na época, eram estudantes, né? Não eram concursadas. E era tudo muito difícil. Então, o que é que eu fiz? Meus filhos ficaram em Maceió. Eu vendi a casa que eu tinha, comprei um terreno que era do meu irmão. E, na época, procurei o prefeito, que era o atual prefeito lá de Paulo Jacinto, e fui saber se ele me aceitava lá com esses animais, porque eu sei que animais incomodam. Na verdade, antes de você ir para Paulo Jacinto, você passou um tempo em Quebrangulo, Quebrangulo, né? Passei. Eu fui para Quebrangulo, aluguei um sítio lá, que foi um outro grande problema, porque o sítio era aberto. Sim. E aí foi que virou mesmo um depósito de animais na minha porta. Né? O sítio era aberto, as pessoas pulavam a cerca e colocavam lá. Caixas e mais caixas, cães e mais cães. E eu não tinha como murar, porque era muito dinheiro. Eu não tinha como investir em uma coisa também que não era minha. Exato.
né? Foi o tempo que eu precisei para vender a minha casa. Se reestruturou, conversou com a prefeitura de lá de Paulo Jacinto e se instalou lá com os animais. Isso, o que é que eu fiz? Meu irmão me vendeu esse terreno que era dele. E aí eu comecei com muita dificuldade. As primeiras baias do Anjinho, né? Foram momentos muito difíceis da transição. Você não imagina, eu já tinha o quê na época? Em Quebrangulo eu já tinha uns 150 cachorros. Eu tinha na faixa de, acho que já uns 300 e poucos gatos. E para levar, eu não tinha mal dinheiro para construir a sede. Ainda mais para transportar os animais, né? Que não é qualquer transporte. Não. Gato para transportar tem que ser de uma forma muito organizada, com muita responsabilidade. Gato é um bicho muito difícil. Muito sensível, na verdade. E aí, o que é que acontece? A gente começou a ver ali, de repente eu tinha 100 seguidores e de repente comecei a contar a minha história lá no Instagram, que eu mal sabia mexer em redes sociais. Eu não sabia nem o que era Instagram. Na realidade, o Instagram para mim foi feito por seguidores. Os primeiros posts dos anjinhos todos foram feitos por seguidores que viam. O meu desespero era tão grande que eles diziam: Dona Lerda, me dá o seu WhatsApp que a gente vai criar posts e vai mandar para a senhora. E a senhora vai postando. E a senhora vai postando. E, de repente, de 100 seguidores, a gente pulou para 2.000 seguidores. E a ajuda começou a chegar e a gente começou a conseguir transportar esses animais para Paulo Jacinto e a construir, mas no começo... E eu sempre morei dentro de abrigo. Não sei se vocês sabem, mas eu sempre morei com eles. Sim. Né? A minha cama, acho que a doutora Cleidiane mais do que ninguém... Tem um espacinho para dormir, ó. Esse espacinho pequenininho. Era assim, era 10 cachorros na minha cama e eu tinha que encontrar um lugar para dormir com eles. Afastar um pouquinho. Desse jeito. Sempre morei dentro de abrigo. E ali foi muito difícil, porque eu passava a madrugada desesperada quando chovia, porque não dava para acomodar todo mundo debaixo da casa, porque a gente não tinha dinheiro para... Isso já em Paulo Jacinto, né, Lérida? Só que não tinha uma estrutura ainda adequada no seu início. Não tínhamos. Então, eu quero dizer aqui que quando você consegue passar uma realidade muito grande através das redes sociais, a ajuda chega. E aí a gente foi crescendo nas redes sociais e, de repente, a gente começou a mostrar para eles que verdadeiramente tudo que chegava era revertido para eles. Sem dúvida. Por quê? Porque os meus cachorros, eles sempre dormiram em lençóis. Eles sempre tiveram camas, eles vestiam roupinha, eles vestiam pijamas para dormir. E as pessoas começavam a ver um diferencial muito grande no tratamento, no cuidar, né? A ideia de abrigo e a ideia do que a gente tem lá. A gente teve o Guilherme, que hoje é secretário de saúde. Não sei se a gente pode falar disso aqui. Pode. O Guilherme teve lá para... É independente, é um programa independente. Ele teve lá para conhecer o abrigo. E ele ficou encantado. Ele disse... Quando ele terminou a entrevista toda, ele chorou muito, ele se emocionou lá. Ele disse: os seus animais são felizes. Eles vivem como se cada um tivesse um lar. Porque a ideia que a gente tem lá, Deise, é o seguinte: cada baia que é construída para eles, porque essa ideia de que cachorro tem que viver solto não funciona em abrigo. Eles se matam. Eles criam matilhas. Você tem que sair identificando os que se identificam. E isso é uma construção que não é do dia para a noite, né? É todo um processo. Tem que ser colocados baias por tamanhos, por afinidades, por doenças, por cuidados especiais. E a gente tem isso muito bem feito lá no abrigo. E aí ele disse: os seus animais são felizes, os seus animais, eles vivem uma vida que eu nunca imaginei. E eu falei para ele uma frase assim: Guilherme, é possível sim um animal ser feliz dentro de um abrigo. E é isso que eu sempre falo para os meus funcionários: olha, se você vê que você está estressado, não venha trabalhar. Você não está lidando com o papel, você está lidando com a vida. E pior, eles são os meus filhos. Não gritem com eles, não batam neles, não xinguem. E assim, eu tenho muita sorte, porque eu tenho funcionários que estão há 11 anos no abrigo. Você já imaginou que um cara está lá há 11 anos limpando cocô e feliz? Tão feliz que a gente chega queixão. Você precisa tirar férias, dona Lélia, eu quero vender minhas férias. Eu não quero. Porque ele tem medo de que ele perca o lugar dele. Sim. De que quando ele voltar, vai ter outra pessoa naquela baia, daqueles cachorros que ele ama tanto.
E que é, assim, na verdade, todo o processo que você está falando dos funcionários aí, de quem trabalha, de quem está no projeto Anjinho Quatro Patinhas, os funcionários, eles se apegam emocionalmente, eles se envolvem com a história. Eu, por exemplo, quando fazia parte do NEAFA, quando eu integrava a equipe do NEAFA, a gente sabe que todos têm um nome. Eu imagino que lá, mesmo com esse quantitativo, todos têm um nome, né? E tem aqueles mais específicos que a gente se apaixona mais. E quando eles são adotados, é um chororô danado, né, Lérida? Imagino que os funcionários, quando se apegam, ficam querendo até levar eles para casa. Mas a gente sabe que, vamos estabelecer um limite, né? Eu acho engraçado, tem algumas frases. O Shark é o apelido de um funcionário meu que chama-se Davidson. Aí ele cuida do internamento. Então, ele tá... Quando eu ligar aqui meu telefone, deve ter umas 50 mensagens dele já para mim. Porque eu cobro cada curativo, eu cobro se alimentou, que não come sozinho. E o Shark foi um funcionário que ele começou limpando as baias e depois eu comecei a perceber que ele tinha esse cuidado especial de vestir a roupa, de trocar uma fralda diferente. E ele se mostrou interessado em aprender mais. E aí eu colei ele na doutora Ariane, que é a nossa veterinária. Ela está com a gente há 8 anos, é um casamento, né? É um casamento. Tá lá com a gente há 8 anos. Então, eu colei ele nela. Então, ele começou a aprender as medicações. E hoje, ele é um funcionário fantástico. E ele diz assim para mim, quando ele conquistou o espaço dele, teve interesse em aprender. E você percebeu nessa sensibilidade dele no cuidado com os pets. A gente tem 2 cachorros lá, que é a Hope e o Amendoim, que são cachorros apadrinhados por pessoas, assim... fantásticas. Por quê? Porque esses cachorros têm uma história de recuperação, de sobrevivência, como a Isabela, que ninguém conseguia entender como eles sobreviveram. Ninguém explica, né? Não explica. E a gente deve isso ao Shark, porque ele cuidou do Amendoim, quando o Amendoim chegou lá com 3 meses de vida, com esfaqueado nas costas, com ascite. Eu lembro, eu vi esse cachorrinho, eu vi a história dele. Não tinha como ele sobreviver. Inclusive, ele não anda, né? Não, ele não anda. Então, assim... Devido ao ferimento. O Shark, ele era cobrado de meia hora. Como é que tá, menino? Trocou a fralda dele. De toda quinta-feira, não tinha acontecido o meu acidente ainda. Eu vinha quinta-feira e passava quinta e sexta aqui fazendo as compras do abrigo, porque tudo vai daqui. Sim. Porque Paulo Jacinto não tem suporte para manter um abrigo com 3.000 animais. Não mesmo? Não, nem estoque. E imagina o quantitativo de ração, né? Diariamente. Quanto se gasta de ração? Eu gasto só para as pessoas ficarem sabendo. 13 sacos de 25 quilos de ração. E isso porque a maioria das baias vai de manhã cuscuz com fígado e à noite arroz com fígado. Quer dizer, gente, ouçam bem, são 13 sacos de ração de 25 quilos por dia, fora o cuscuz e o quê? E o arroz. Com fígado e legumes. Com fígado. Todos os dias. Que assim, é uma comida natural maravilhosa e cheia de nutrientes, né? Fígado, cuscuz, arroz. Então, assim, eles são animaizinhos que estão lá no abrigo Quatro Patinhas, né, de lá de Paulo Jacinto, e que tem toda a estrutura que precisa. Não é só uma ração qualquer. Eles realmente têm todo o suporte necessário. E Lérida está à frente disso, acompanha um a um a história de cada animalzinho, como ela falou aí, o funcionário, o Shark, que ela teve essa percepção, a sensibilidade de entender que ele sabia lidar melhor com os cuidados de curativo com os pets. E a gente sabe, sim, que o projeto é algo muito grande e que vai, assim, além dos cuidados, né, Lérida? E o que eu pergunto a você, por exemplo, eu estava aqui curiosa. Quem quiser adotar, vai lá na página, me interessa por um cachorrinho, vocês promovem feiras de adoção, como é que está funcionando? Daisy, olha, eu já tive algumas experiências com feiras de adoção muito ruins. Primeiro, eu acredito que uma pessoa que quer adotar um animal, ela tem que verdadeiramente conhecer a história daquele animal, porque os casos que tiveram adoções, eu acho que as pessoas adotam muito por impulso. Exatamente. E depois, no outro dia... E quando é filhote, né? Adotei porque é bonitinho, cresceu, vou devolver, joga na rua, entrega a terceiros. Devolvem, a maioria dos casos foram devolvidos pra gente. E o pior, num estado que você não tem noção. Animais que a gente colocou lindos para adoção e vieram doentes, e alguns foram a óbitos, por doença do carrapato, por maus tratos mesmo. Isso, quer dizer, foi devolvido muito doente, muitas vezes. Muito doente. E só foi devolvido, não morreu na casa, porque a gente fica monitorando. E assim, as feiras de adoções que eu fiz, eu fui com 10, voltei com 20. Tô dando um exemplo, assim. Aí você vai, as pessoas sabem que você tá na feira de adoção, que você... Aí chega com a caixa e deixa lá, olha. E você não tem coragem de dizer...
Dá vontade de chamar a polícia, mas vai fazer o quê? A pessoa vai chegar cá com a caixa... O que eu imagino... Quer dizer, você imaginava que ia conseguir doar todos, doações de sucesso, mas acaba recebendo mais demanda, né? Aí, que eu... Na minha cabeça, eu, Lérida, cada um pensa da sua forma. Gente, eu posso denunciar essa pessoa? Posso. Mas ela vai pegar essa caixa e vai deixar ali na primeira esquina. E aí, eu não vou dormir. Mas isso é verdade. Aí, é melhor eu o quê? Eu voltar com os 20 para casa. Meu Deus. Olha, Deise, adoção interior é quase improvável, Não, impossível. e sendo o abrigo no interior, inviabiliza ainda mais as pessoas que querem adotar, né? Por quê? Porque animal, para o Nordeste, gente, eu não tô falando, eu sou nordestina, tenho muito orgulho de ser nordestina, mas a gente sabe o quanto é difícil as pessoas do Nordeste. Eu tô falando interior, viu, gente? Tô falando pessoa da capital, a maioria já tem uma concepção de realmente que eles são filhos. Mas no interior, 99% das pessoas ainda só pegam um animal para adoção se for para ele servir. Sim, eu sei disso. Rato Gato para matar rato, cachorro para caça. cuidar da caça ou ser segurança da casa e viver preso numa corrente. Deise, você não tem noção das histórias que eu escuto quando eu estou no abrigo de pessoas que chegam lá atrás de interessado de adotar um cachorro. Olha, teve uma senhora, idade de ser minha avó, chegou lá com 2 cachorros idosos de raça. Pra trocar. Pequenininho, para trocar por 2 filhotes. Eu já sei, no NEAF a gente passava por isso, Lérida. Olha, eu posso deixar 2 animais velhos, mas eu pego um novinho como se tipo fosse um objeto de troca. E aí, eu lembro que nesse dia eu tava com a vassoura na mão, varrendo a porta do abrigo. Eu tive vontade de meter nessa mulher. A pessoa respira fundo, conta de 1 até 10. E aí eu digo, olha, eu vou ficar com os seus animais mais velhos, porque eu sei que realmente a senhora não gosta deles. Romeu e Julieta estão lá no abrigo até hoje, acho que tem uns 6 anos isso já. São bem velhinhos eles. Se já foram entregues idosos, né? E assim, ela foi embora e nem olhou para trás, sabe? Então, a gente fica assim, se imaginando e pedindo que as pessoas... Quando é que as pessoas vão começar a acordar que eles têm sentimentos? Que eles... Por exemplo, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei afastada do abrigo, passei muito tempo sem voltar no abrigo. Teve animais meus que se tornaram cardíacos. Por quê? Porque a minha mãe não está mais aqui comigo. Que eu tive que trazer... E hoje estão morando comigo na casa da minha filha, em Maceió, e monitorados pelo Dr. Paulo. Por quê? Porque começaram a ter crise de ansiedade. Porque, ansiedade assim, por separação. Eu tenho uma cadelinha que ela... Toda vez que eu vou sair, eu tô me preparando, ela percebe. Porque o animal percebe. Aí já começa a tossir, já começa a ficar ansiosa, já começa a respirar mais rápido. Aí eu tenho que conversar, enfim. Tem que fazer todo um esqueminha para ela sentir menos essa dor da separação. Mas o processo não é fácil. Não, e assim, eu vou falar de outro caso de adoção. Já você tocou em processo de adoção aqui. Eu não vou citar nomes aqui, mas é muito triste. Hoje eu tenho uma cachorra chamada Lua. Não sei se você acompanhou o caso dela. Ela é uma pitbull. Não acompanhei não. Que a história chegou assim para mim. Olha, todos os irmãos da Lua foram vendidos. Porque eram normais. A Lua vai ser descartada porque ela tem problema neurológico sério. Como assim descartada? O cara vai jogar fora. Jogar fora. Aí eu falei, gente, eu não posso... Não vai me dar lucro, descarta. Desse jeito. Gente, eu não posso pegar a Lua. Eu tava na minha 6ª cirurgia. Isso foi após o acontecimento. Foi agora. Eu tô na minha 6ª cirurgia. Eu tô morando na casa da minha filha. Eu já trouxe animais de lá do abrigo para cá. E ela é uma cachorra que precisa de cuidados especiais. Sim. Tente uma adoção para ela. Foi postado durante 10 dias, todos os dias, no Anjinhos e na página dessa pessoa que me pediu ajuda para uma adoção especial para ela. Ninguém quis. Por quê? Porque ela não ia dar lucro. A pitbull, as pessoas só querem se for para reprodução. Exatamente. Aí, o que acontece? Me procuram de novo. A Lua não conseguiu ser adotada. Se você não pegar ela hoje, amanhã ela vai para a rua. Simples assim. Um bebê de 2 meses. E aí, a gente recebeu a Lua e foi um problema, porque ela é um pitbull. Eu tenho muitos gatos idosos na minha casa, que eu trouxe comigo, os meus velhinhos. E já está há quanto tempo com ela? A Lua se operou ontem, inclusive. O Dr. Paulo, castração? Castração. Foi 7 meses. E como é que está sendo agora com ela? A Lua passou... O problema neurológico dela é grave? Dá para você cuidar? Não era. A Lua passou 1 mês tomando o Gardenal, né? Controlado. Ela toma só hoje. O que ela toma hoje é organeiro cerebral e os suplementos. Nunca mais ela convulsionou. É uma bebê saudável, linda, alegre. Se dá maravilhosamente bem com os meus gatos, com os meus netos. Olha aí. É um presente. Foi um presente. E
Ontem foi o grande desespero, né? Que é a castração da Lua. Sim. Doutor Paulo, lá, dona Lérida, já castrei tantos cachorros da senhora. E a Lua foi castrada ontem, porque eu tenho essa concepção de que chegou com 6, 7 meses, todo animal tem que ser castrado. Sem dúvida, eu também tenho esse pensamento. Independente de ser gato ou cachorro, todos os meus animais são castrados. E a Lua tá agora lá no meu quarto, monitorada pelas funcionárias da minha filha, de meia em meia hora, para ela não arrancar o curativo, porque ela é muito inquieta. Hiperativa. E eu não dormi à noite. Ai, meu Deus. Eu tomo medicação muito pesada por conta das cirurgias. Não tomei, porque fiquei vigiando ela com medo dela arrancar o curativo. Aí eu falei, olha, eu vou lá para entrevista e vocês agora fiquem de babá dela aí até eu chegar. E é essa responsabilidade que eu acho que você tem que ter, independente de você ter um animal ou de você ter 3.000. É assim que eu digo para o Shark, que é o responsável pelo internamento. Sim. Hoje nós estamos tendo atendimentos lá. A doutora Ariane está lá no abrigo agora. E aí vai animais de todas as cidades ribeirinhas, atrás de uma consulta. Porque vocês se tornaram referência e acaba que vocês, né, proporcionam isso às pessoas mais carentes. Com certeza. E hoje o abrigo ele tem essa possibilidade de ajudar as pessoas. Eu quero aqui agradecer, gente. Isso não é Lérida. Isso são os seguidores maravilhosos do Anjos de Quatro Patinhas que proporciona tudo isso. Os seguidores pagam a conta. É importante enaltecer mesmo. Esses seguidores são fantásticos. Desses animais que, se não fosse a ajuda dos seguidores, morreriam agonizando. Porque, infelizmente, os donos querem, mas não tem condições. Qual é uma pessoa que ganha um salário mínimo... Ou ganha Bolsa Família, que vai ter condição de pagar uma castração. Um animal por R$400. Não tem. Impossível. Entendeu? E assim, nem tem lá, nem tem veterinários, não tem naquela cidade. Na região não tem, né? Então, assim, hoje mesmo, vai a caravana, né? Olha, a minha gata tá com um sinal, aí a gente acha que é câncer, aí manda. E a doutora Ariane, hoje, ela passa atendendo os animais da comunidade. Uhum. Já na quinta-feira, o abrigo só atende a comunidade se for urgência. Ela vai só para os animais do abrigo. Entendi. E o que é que ela vai fazer? Todo ano tem a revacinação anual, que não é barata. Você vacinar quase 3.000 animais com vacinas importadas. Imagina. E a gente sempre escolheu as melhores. Todos os meus animais têm carteirinhas de vacinação com dezenas de vacinas. E agora a gente começou a vacinação anual e a doutora Ariane vai de baia em baia, vacinando todo mundo, olhando se algum está com otite, porque são muitos. E além dela, sim, eu imagino que tem uma equipe que ajuda a doutora Ariane. Tem. Ela sozinha também tem que ter auxiliares. Ela geralmente leva o pessoal dela daqui, inclusive vão estudantes, porque como o abrigo é referência e a gente pega sempre os piores casos de Alagoas e vai para lá. Ontem mesmo nós recebemos 3 casos terríveis. Ela está lá agora lutando com esses 3 casos, que foi a Cris e o Henrique, que levou, você conhece o Henrique, que transporta a Cris Protetora. Conheço. Levaram para lá esses 3 casos. E aí ele sai colhendo no meio da rua, quando eles vão achando na Ledóia. A gente passou por uma ponte, tem essa... Ai, meu Deus. É desse jeito. Ai, não dá para deixar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Lérida. Eu acho fantástico o trabalho, tanto seu como de outros protetores. Hoje, eu, como também sou protetora, eu tento não transferir a responsabilidade, só quando eu realmente não posso. Mas, assim, se eu puder, eu já castro, se eu puder, eu já levo para consulta. E, assim, às vezes eu só chego para pedir no lar, olha, eu só quero um lar temporário enquanto eu consigo. Em paralelo, eu vou fazendo campanhas para tentar encontrar uma família para esses animais. Porque eu sei que vocês todos os dias recebem muita demanda. E eu não quero ser aquela pessoa inconveniente que vai transferir a responsabilidade. Não, eu quero estar unida, ajudando, divulgando o trabalho de vocês. E, na verdade, eu queria, assim, a gente, se pudesse, a gente ficava aqui conversando a manhã inteira. É muitos filhos, né? São muitos cases de sucesso, são muitas histórias incríveis. Mas eu queria que você desse um recado final, já que você falou muito sobre adoção, sobre transferência de responsabilidades, sobre aquela pessoa que deseja adotar um animalzinho e ainda não entende que é um ato de grande responsabilidade. Não é somente tirá-lo da rua, não é somente comprar ali no pet shop. O que é que a Lérida passa de mensagem hoje, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, para as pessoas que desejam adotar, desejam criar um animal e acham que é só deixar lá no cantinho com água e com comida? Bom, gente, falando sobre responsabilidade, né? Eu tenho 2.900 e alguns filhos e eu vou ser muito sincera para vocês. Quando você quiser adotar um animal, pense que ele não é um cachorro ou um gato, ele é um filho que você vai ter que ter custos com ele, de vacinas, castração, consultas, que ele precisa comer uma ração de qualidade, que ele precisa de amor.
não é só uma coisa jogada dentro da sua casa. Ele vai comer o seu chinelo, ele vai rasgar o seu sofá. Eu digo isso porque a gente tem... Meus filhos hoje têm animais dentro de casa, adotados do abrigo, geralmente animais especiais. E eles fazem isso, eles comem realmente as coisas da gente. Como um filho que quebra alguma coisa sua, uma criança que vai aprendendo a se adaptar na sua casa aos poucos. Então, quando você for adotar um animal, se pergunte se psicologicamente o seu coração está aberto para amar. Não é só querer, tem que custear. É muito caro ter um animal dentro de casa? É caro, gente. Vocês não têm noção do que é o acolhimento de um animal dentro de um abrigo. É a mesma coisa dentro de uma casa. Você vai ter que levar ele primeiro para uma consulta, ele vai ter que ter as vacinas, ele vai ter que ter acompanhamento, e por aí vai. É uma sequência de coisas e você nem sabe se aquele animal tem alguma doença que você vai ter que gastar bastante com ele. Desenvolver a doença, né? Então, assim, fechando aqui, faça uma autoavaliação do seu coração e lembre-se que, apesar de eu ter levado 12 tiros, apesar de eu estar com hoje um braço sequelado, de hoje estar muito limitada, eu tenho 13 mil filhos quase e eu não desisti de nenhum deles. Então, se você tem um só ou dois, que você também não desista facilmente, que você lute. Não é fácil, é uma missão, mas eu acho que os animais têm muito, muito para nos ensinar. Eu digo isso porque o abrigo é um silêncio. Apesar de terem tantos, o meu abrigo é um silêncio absurdo, porque eles são castrados, eles comem na hora certa, eles não têm por que estarem latindo. Mas quando eu chego no abrigo, a minha mãe chegou, o abrigo vira um barulho ensurdecedor, porque todos eles querem que a minha mãe venha pelo menos passar a mão na minha cabeça. Então, diante de tudo que eu estou passando, eu digo para vocês que eu jamais vou desistir dos meus filhos. Eu não tenho como desistir deles. Para mim é um caminho sem volta. Então, deixo essa mensagem aqui para vocês hoje, de que as pessoas desistem muito fácil dos seus sonhos e das suas coisas. E apesar de eu ter levado 12 tiros, eu nunca pensou pela minha cabeça de desistir dos meus filhos, nem do meu projeto. Então, é isso. E eu agradeço com esse final emocionado, que assim, até eu fico tentando segurar o choro. Eu agradeço muito pela sua entrevista, pelo seu depoimento, Lérida. Foi muito emocionante. A gente sabe que existem muito mais histórias a serem contadas por você. Em outra oportunidade eu te chamo aqui novamente para a gente dar continuidade. Agradeço demais a sua presença. E quem quiser saber mais sobre o Anjinho Quatro Patinhas, vai lá no Instagram deles, Anjinho Quatro Patinhas. Ajuda, apoia. É um projeto que tem quase 3 mil animais que precisam de ajuda, de apoio. E, como o Lérida mesma mencionou, o agradecimento vai a vocês, seguidores, vocês, apoiadores, vocês que mantêm esse projeto vivo. Muitíssimo obrigada a vocês que assistiram a esse episódio e até a próxima, gente. Comentem lá e apertem o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.